a fertilidade ao sertão, águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, fogo de trovão, e depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, ondear a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Planeta Água, planeta Água, planeta água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos
brotando, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos, no leito dos lagos. Água dos igarapés, onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora e o céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra. Água que nasce na fonte serena do mundo e que abre o profundo grotão. Água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam
Sim. Bom dia a todos. Carlitos Delfindo aqui, direto do estúdio do jornal Vale Notícias. Estamos iniciando mais uma edição do jornal Vale Notícias. 11h05, do dia 31 de maio de 2022. Hoje a gente vai falar de diversos assuntos, mas principalmente sobre a questão do meio ambiente. A Semana do Meio Ambiente, que é comemorado em todo o país. É uma semana importantíssima, muito importante para o futuro da humanidade. A questão do meio ambiente é importante demais para a sobrevivência da humanidade. A maior preocupação hoje de quem conhece, de quem estuda sobre o meio ambiente é a preservação do meio ambiente. Preservação de matos, rios, córregos, nascentes, APPs de córregos, APP de rios, APP de brejos. Hoje é a maior preocupação da humanidade, é sobre a preservação do meio ambiente. O desequilíbrio do meio ambiente que está acontecendo no mundo inteiro vem causando tragédias e mais tragédias em todo o mundo. No Brasil, somente este ano, caso de 5 tragédias já aconteceram sobre a questão do desequilíbrio do meio ambiente. Teve ali mais de 200 pessoas mortas em uma chuva torrencial ali no Rio de Janeiro. Minas Gerais morreram também muitas pessoas. Rio Grande do Sul, muitas pessoas. Agora nós estamos vivendo um estado de calamidade no Nordeste, no Pernambuco. Isso aí, gente, é nós que somos culpados. É nós que não respeitamos o meio ambiente. E quando a gente não respeita, nós pagamos o preço. Às vezes com a própria vida. Essa é uma realidade. Eu quero aqui aproveitar essa semana do meio ambiente. Nós vamos falar, durante essa semana, a gente vai estar trazendo aqui para falar com a gente várias pessoas que trabalham ou que seja protetor do meio ambiente, ambientalistas, é a palavra correta. E aqui na nossa região a gente tem alguns, tem vários, mas não tem voz. E nós vamos estar dando voz a estes heróis, essas pessoas que envolvem 24 horas por dia na preservação do meio ambiente aqui na nossa região. A única coisa que nós não podemos fazer é cruzar os braços. Eu venho falei ontem, vou falar hoje mesmo, da importância da imprensa para estar divulgando
para estar divulgando para a sociedade, para a população, a questão dos crimes ambientais que vem acontecendo aqui na nossa região, que são crimes ambientais de naturezas gravíssimas. APPs estão sendo invadidas para construções de campos de futebol, construções de casas de alvenarias. E o que a gente vê é a omissão de programas jornalísticos, de repórter, de jornalistas sobre essa situação aqui na cidade de Ceres. A omissão é tanta que parece brincadeira, mas é verdade. Um jornalista estava aí, né, à beira de um APP, elogiando uma construção dentro de uma área de APP. Gente, poxa, eu acho que um jornalista tem que, no mínimo, saber o que ele está falando, poxa. No mínimo, ele tem que falar, não, eu não vou lá não, porque lá está errado. A sua construção lá está dentro de um APP, eu não posso ir lá, porque senão eu queimo. Vai ter alguém aí que vai ver, que conhece de meio ambiente e vai criticar. Então, em vez de estar lá elogiando, denuncie. Esse é o papel da imprensa, é levar a claro aquilo que está lá no escuro, onde ninguém vê, né? Para a sociedade, para a população. Então nós precisamos, nós da imprensa, de uma maneira geral, sites de notícias, emissoras de rádios, radialistas, repórteres, entrar nessa luta. É uma luta pela nossa sobrevivência, porque sem os nossos rios, sem os nossos córregos, sem as nossas áreas de preservação permanente preservada, sem as nossas nascentes, o mundo não vai sobreviver. Então, precisamos, urgente, unirmos em prol do meio ambiente. Amanhã, né, começa aí a Semana do Meio Ambiente. A gente vê várias programações, né, várias programações no mundo inteiro, para a questão da preservação do meio ambiente. A única coisa que eu tenho para dizer sobre essa questão da preservação do meio ambiente, principalmente as pessoas que gostam, né, de falar, mas não praticam. Tem gente que fala demais sobre o meio ambiente, mas não pratica, não adianta, né? Esses ditados populares, eu sempre gosto de dizer, os ditados populares, eles são milenares, mas parece ser atual, né? Tem um ditado popular aqui, que ele é muito interessante. A palavra, ela inspira, mas o exemplo arrasta. Não adianta você ficar aí, você principalmente político, né, que gosta às vezes de tirar proveito de alguma situação, porque hoje você falar de meio ambiente é importantíssimo. O povo está interessado, mas não é só falar não. É só falar que vai fazer não. Como eu já disse, né, a palavra ela inspira, mas o exemplo arrasta. Você tem que dar exemplo sobre a questão do meio ambiente no Brasil, no estado de Goiás, no mundo. Quantos rios aqui no nosso estado de Goiás, principalmente aqui na região do Vale do São Patrício, norte goiano, estão sendo aí degradados, estão sendo rebentados. Pessoas estão fazendo aí transposição de água de rio para fazer aguagem de canas, usando aí motores gigantes, dezenas de motores gigantes. E, por incrível que pareça, sempre é na época da seca. E os nossos rios aqui da região,
o Rio das Almas, o Rio Uru, Rio Verde, São Patrício, estão secando. Estão secando com a demagogia de quem fala que quer proteger o meio ambiente. Não adianta você só falar que vai proteger o meio ambiente. Você tem que fazer alguma coisa. E qualquer um de nós podemos fazer alguma coisa. Dar um pouquinho de nós para proteger o meio ambiente. Eu sempre, quando vou falar de questão de meio ambiente aqui na nossa região, eu gosto de colocar como referência Carlos Alberto, o nosso conhecido Bolinha de Rialma, e também o Robson, dos gaúchos. Esse sim, sem demagogia, sem espalhar, sem falar, eles vão lá e prestam esse serviço à sociedade. A humanidade, na verdade. Esse sim, além da dedicação, eles dão o exemplo, porque é o que arrasta. Não adianta você só falar sobre a questão que vai proteger o meio ambiente, que vai fazer isso, fazer aquilo, e simplesmente ficar só na falatória. Não é mais época para isso, não temos mais tempo para isso. O mundo depende do meio ambiente. Nós aqui na nossa região, eu acho que não tem nenhuma região mais rica de água do que a região do Vale de São Patrício e Norte Goiano. Cada cidade dessa aqui do interior aqui tem um rio, tem córregos grandes, tem tudo, mas nós não estamos fiscalizando. Nós estamos deixando que pessoas rebentem com nossos rios, com nossos córregos, com as nossas nascentes. Nessa semana no meio ambiente, a gente tem que ficar atento. Nós precisamos urgente, mas urgente mesmo, tomar as providências. Tem pessoas aí que usam bilhões de litros de água por segundo e tem outorga para usar 1000. Ou seja, cadê o órgão fiscalizador para fiscalizar as outorgas? Porque quem dá as outorgas, às vezes é uma questão política, mas tem que ter um órgão fiscalizador para fiscalizar se aquelas outorgas ali, por exemplo, de 1000 litros d'água, está sendo usando só 1000 litros d'água. Então, não tem esse órgão fiscalizador. Nós precisamos urgente criar a CPI da água, a nível federal, estadual e a nível municipal. Porque senão, essas falatórias, essas demagogias de querer falar que vai preservar o meio ambiente só na conversa fiada, no blá blá blá, não vai resolver não. Porque, como eu já disse, né? A palavra, ela inspira, mas o exemplo arrasta. Não adianta só conversa fiada não, tem que dar o exemplo, tem que pôr a mão na massa. Não é isso? Eu estou aqui acompanhando um caso aqui na cidade de Ceres, que eu nunca tinha visto falar na história do Brasil. Não vou falar só em Ceres não, no Brasil. Uma área verde e uma área de APP, em uma área nobre aqui da cidade de Ceres. Ela foi transformada em uma área pública, simplesmente para fazer um contrato de comodato para a construção de 2 campos de futebol. Gente, você sabe a importância de uma área verde? Você sabe a importância de uma APP? Olha, a APP de Corbe, de Brejo, ela é importantíssima
para a fauna e a flora. Sem a APP de Brejo e Córrego, uma APP predominante do local, ou seja, a APP de Brejo e Córrego predominante é uma APP rasteira, justamente para proteger os córregos, que seja escoriado, que vem uma enxurrada ali, vem outra daqui, e acaba escoriando os córregos estão secando por isso. Aqui em Ceres tem uma situação dessa que é gritante, está nos olhos da sociedade, está nos olhos das autoridades, está nos olhos de todo mundo. Mas ninguém faz nada. É um dos córregos mais importantes da cidade de Ceres, do município de Ceres. Vai acabar secando, porque as nossas autoridades não dão um passo sequer para interferir nessa situação. Eu, como cidadão, como ambientalista, como uma pessoa que é amante da natureza, protocolei no Ministério Público um pedido para apurar possíveis irregularidades em construções de 2 campos de futebol, em construções de 2 casas de alvenarias e também em construção de uma arquibancada. Pedi para apurar. Mas como? Se você não fazer a sua parte, ninguém faz. Eu solicitei, através da Lei de Acesso à Informação, da Secretaria de Obras do município de Ceres, a questão dos alvarás dessas construções. Eu solicitei. E recebi, sim, esse documento, me informando que na área lá não teve alvará, ou seja, construíram lá sem alvará de construção. É mais gritante ainda. É uma situação muito mais revoltante para quem é um ambientalista, para quem gosta do meio ambiente. Porque aqui em Ceres, aqui, a gente conhece a nossa cidade. Eu já fui fiscal de postura aqui. Quando o cidadão começa ali a colocar um tijolo para fazer uma construção, aí logo chega o fiscal, quer saber do alvará. Né? Por que construíram esse tanto de coisa sem o conhecimento do município? Essa nova administração, quando ela assumiu, ela já estava construído. Ou seja, automaticamente não tem culpa. Mas tem que fiscalizar. Tem que fiscalizar. Água, ficavam ali, era retirada ali milhões de litros de água do córrego, que já está praticamente seco, para fazer aguais de campos de futebol. Sem outorga. Pior é isso, sem outorga. E quando você não tem um alvará, você também não tem, a pessoa que está construindo também não tem um dos alvará mais importantes, que se refere a uma área, onde é que era uma área verde. Aliás, agora não é mais uma área verde. Foi feita ali uma situação que eu acho que foi totalmente irregular, de transformar uma área verde numa área pública. Mas lá está escrito assim, ó, é proibido a entrada de pessoas. Se é público, o que é proibido a entrada de alguém? Quer dizer, uma contradição que a gente vê que não tem nada público, lá é praticamente particular. Então, nessa época agora, que nós, o Brasil inteiro, estamos aí comemorando o Dia do Meio Ambiente, precisamos falar desse assunto. Porque é gritante essa situação. E outra, né? É pouquinho até, não, gente. É quase 8.000 metros quadrados. É quase 8.000 metros quadrados. Eu recebi dezenas de denúncias aqui no site Vale Notícias,
no meu WhatsApp falando sobre essas irregularidades e também sobre possíveis crimes ambientais em uma área de APP que fica ali nas proximidades. Fui lá medir, realmente constatei construções em área de APP. Constatei também que as construções lá não tinham alvará de construção. Mas para me resguardar perante uma possível denúncia, porque na verdade esse pessoal faz as lambanças deles, faz os rolos, faz aí o que não devem fazer, e quando alguém vai lá e quer interferir, quer fazer o correto, aí vai lá, não, o cara está me caluniando, está me falando isso, falando aquilo de mim. Eu só quero dizer que, como uma pessoa experiente na área, como militar da reserva, durante mais de 30 anos, trabalhei como policial ambiental. E eu tenho pleno conhecimento de que é APP de brejo, APP de córrego, APP de mata, APP de rios, área verde. Eu tenho todo conhecimento nessa área. Às vezes até mais do que muitos estudantes, aí, pessoas que sentaram aí num banco de uma faculdade. Porque é a experiência do trabalho. Quando eu fui lá e medi, constatei essas irregularidades, constatei possíveis crimes ambientais. E fui na Secretaria de Meio Ambiente, solicitei, inclusive lá, eles fizeram um relatório lá falando que eu denunciei. Na verdade eu não denunciei ninguém, eu solicitei. Tem o documento, está documentado. Solicito-se. Eu, Carlitos Delfim de Bob, solicito da Secretaria de Meio Ambiente para apurar Tá tendo um pequeno problema aqui, vamos ver se conseguimos aqui rever essa situação aqui para voltar aqui, né, normal da transmissão. É complicado, rapaz, essa internet cai muito aqui na nossa região, mas cai demais mesmo, sabe? E aí, o que acontece? Você está numa transmissão dessa, né? Acaba acontecendo isso aqui, é meio complicado. Mas vamos ver se a gente consegue restabelecer isso aqui, não é mesmo? Ver se nós conseguimos aí restabelecer. Então desculpa aí o pessoal, né, por esse pique que deu aqui de energia, né, e o programa ficou aqui alguns segundos fora do ar. Mas nós vamos continuar. Vamos continuar porque nós precisamos levar isso ao conhecimento da sociedade. A sociedade não pode ser, as nossas autoridades não pode ficar omisso a esse tipo de situação. Precisamos que essa área verde que a população tanto precisa para dar uma segurança para o meio ambiente, seja restabelecida. Até porque o contrato de comodato de 25 anos, ele não é um contrato de comodato. 25 anos é muito tempo. E nós precisamos, urgente, mas urgente mesmo, de falar sobre essa situação.